Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome poderoso de Jesus Cristo que haverá provisão sobrenatural. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Senhor, apresento a minha família a ti, apresento a minha casa, e que a luz da tua presença, Jesus, esteja na nossa vida. Nos livra, Pai, da maldade, nos livra da inveja, nos livra, Senhor, das contrariedades espirituais aqui desse mundo, no nome de Jesus. Pedimos ao Senhor, abra caminhos, abra portas, nos coloque diante das pessoas certas e nos lugares certos. Renova as nossas forças, dá-nos ânimo, Senhor. E nós oramos em nome de Jesus, para que cada pessoa que está pedindo uma provisão especial do Senhor, que ela seja atendida. Entregamos a Ti a necessidade de cada um dos Teus filhos e em fé, nós concordamos e cremos no poder sobrenatural do Senhor. Nos dê estratégias, nos dê provisões de oportunidades, nos dê provisões de conexões, nos dê oportunidades nas mesas, no nome de Jesus Cristo. Pedimos a Tua bênção, Pai, e pedimos também, traga provisões novas sobre a nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. Semana passada eu recebi muitos pedidos em favor das finanças, pessoas pedindo oração, pedindo a bênção de Deus em favor dos negócios, dos projetos, dos sonhos. Então, essa semana, nós estaremos a semana inteira orando por provisão divina. O nosso Deus é o Deus da provisão. Ele é Jeová Jirê. Para Ele não há dificuldade alguma de trazer uma provisão para a sua vida. Às vezes a provisão de Deus vai vir em forma de finanças, às vezes vai vir em forma de mais trabalho, às vezes vai vir em forma de novos contratos, vai vir em forma de oportunidades, de ideias, enfim, a provisão de Deus chega para aquele que pede. A Bíblia diz: tudo aquilo que pedirmos receberemos, o que buscarmos encontraremos, e se batermos na porta, ela se abrirá. Agora, você tem que ter maturidade para pedir. Peça segundo o propósito e a vontade de Deus. Amém? Eu quero hoje trazer uma palavra ao teu coração. 5 batalhas que precisamos vencer na nossa mente. A guerra na mente é uma das piores batalhas que alguém pode enfrentar. Porque a mente, os pensamentos, eles vêm para derrotar todo o resto. É por isso que o inimigo ele tenta tirar a tua autoridade. Sabe como que o inimigo tenta tirar a autoridade de alguém? Derrubando a cabeça, vencendo nos pensamentos, vencendo na mente. É por isso que nós dizemos que o campo de batalha espiritual mais ferrenho é na mente. E a Bíblia nos diz em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4, olha o que está escrito: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Essas fortalezas que a Bíblia está falando aqui são fortalezas na mente. Quando o diabo consegue, de alguma maneira, trazer um pensamento que governa sobre os pensamentos bons e os pensamentos de Deus na tua vida, ele consegue controlar a tua vida.
Então nós precisamos lutar contra fortalezas que o inimigo ele instalou. E claro, uma fortaleza ela não é levantada do dia para a noite. É como um tijolinho e outro tijolinho e outro tijolinho construindo uma fortaleza. Você sabia que foi feito um estudo, eu não sei até que ponto esse estudo ele é realmente como eu estou falando, mas eu li a notícia e vi o vídeo. O ser humano nasceu com 2 medos, que é o medo da altura e o medo do barulho. Os outros medos que o ser humano adquire é na trajetória, através de situações ou até mesmo com outras pessoas. Mas todo ser humano nasce basicamente com 2 medos, o medo da altura e o medo do barulho. Nós temos que compreender que todo medo que foi adquirido, na verdade, foi adquirido por um sistema que nós estamos inseridos. E se nós queremos quebrar todo medo, toda insegurança, nós precisamos nos agarrar à palavra de Deus e pedir ao Espírito Santo para nos encher de ousadia. A Bíblia diz que o Senhor nos deu o espírito de ousadia e não de covardia. Então, eu tenho algumas perguntas aqui para você antes de falar das 5 batalhas. Quantos aqui sofrem por antecipação? Ou seja, algo nem aconteceu e você já está sofrendo por aquilo. Você já está preocupado, você já está perturbado, já está pensando que vai perder tudo. É um conflito que você tem na sua mente. Uma outra pergunta que eu tenho para você. Quem aqui reage primeiro e pensa depois? E isso acontece frequentemente. E quando viu, já falou que não devia falar. Já tomou a atitude que não deveria tomar. Quem aqui que tem atitudes de desequilíbrio, de impulsividade, e isso tem trazido assim um problema gigante para a sua vida, porque depois você se dá conta que você não teve, equilíbrio emocional e botou tudo a perder, botou um emprego a perder, botou um lugar que você tinha conquistado, você botou a perder em um momento de raiva, em um momento de descontrole. Ou seja, isso tudo vem de batalhas também na mente. Batalhas da mente que tentam estabelecer fortalezas em nós. Agora, lembra do Coliseu? O Coliseu em Roma? No Coliseu havia grandes e ferozes batalhas. E geralmente o gladiador, que era mais forte, que era mais ágil, se ele conseguisse sobreviver a uma luta, então ele era o grande vencedor. Então imagine a sua mente como um grande coliseu. Os pensamentos bons e os pensamentos maus. Quem vai ganhar essa batalha? Aquele que tiver melhor treinado. Então se você não treinar os pensamentos bons, se você não treinar para eles prevalecer contra os pensamentos maus, você vai ter perdas na sua vida, porque se o mal vence, o sofrimento é inevitável. Agora, se os pensamentos bons vencerem sobre os pensamentos maus, então você será uma pessoa livre. Você terá vitória sobre aquilo que é ruim. E a Bíblia diz que nós somos dirigidos pelos nossos pensamentos. Quando a Bíblia diz em Provérbios 4:23, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, o coração não pensa, mas o coração é a mente. Então quando a Bíblia diz guarda o teu coração, ela está dizendo guarda a tua mente. Guarda a tua mente dos maus pensamentos, guarda a tua mente das dúvidas. E essas 5 batalhas que eu quero falar hoje aqui, elas vão abrir o seu entendimento para aquilo que você precisa lutar e prevalecer. Então essas 5 verdades vão lhe ajudar muito. 5 batalhas que precisamos vencer na nossa mente. Primeiro, a batalha da intimidação. O que é a batalha da intimidação? É quando alguém ou algo está lhe intimidando. Por exemplo, você tem uma entrevista de emprego
você quer muito emprego, precisa dele, mas de repente você olha para o seu currículo e você vê que tem candidatos melhores do que você na sua frente, e você se sente intimidado por pessoas que você nem conhece. Você se sente intimidado por pessoas que às vezes não têm nem metade da sua capacidade. Ou até mesmo quando você vai em um outro país e você tem que passar pela imigração e você se sente intimidado, sabe? Parece que está todo mundo contra você, ou está todo mundo olhando para você, e na verdade essa intimidação é um alimentar errado do medo, é um alimentar errado de sentimentos de insegurança. A intimidação impede pessoas de falar em público. A pessoa se sente intimidada. Ela vê outros indo na frente dela e ela pensa que todo mundo é melhor do que ela. Só que ela não falou, ela nem abriu a boca ainda. E ela já está se sentindo, sabe, intimidada por aquelas pessoas. E daí vem o nervosismo, vem aquela incerteza. Será que vai dar certo? Eu estava ouvindo um testemunho muito bacana a respeito de um rapaz que ele nunca tinha falado em público. Ele era um ótimo líder de equipe, mas ele nunca tinha falado em público. E de repente ele teve que falar em público por causa de uma situação. E ele foi terrivelmente mal na primeira vez que ele falou em público, e a segunda também, e a terceira também, e a quarta também. Quando foi lá pela quinta vez, ele estava falando melhor do que os seus chefes. E algumas pessoas chegaram para ele e perguntaram assim: vem cá, você fez algum curso de oratória? Ele disse não. Às vezes nós estamos sendo intimidados por causa do novo. Às vezes o novo traz intimidação para a gente. É por isso que nós temos que ter a nossa confiança em Deus, sabe? E não pensar muito em algumas coisas, apenas ir e fazer o que Deus está colocando no nosso coração. É assim que você quebra a intimidação. A segunda coisa é a batalha da antecipação. É como eu disse, pessoas que sofrem por antecipação. Nem aconteceu e elas já estão preocupadas. Quantas pessoas me pedem oração por cirurgias que vão fazer e na cabeça delas tudo pode dar errado? Na cabeça delas o pior vai acontecer? Elas ficam sofrendo por coisas que ainda não passaram? Quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, Deus cuida de você. Deus cuida, a Bíblia diz: entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e o resto Ele o fará. Nós temos que parar de pensar em coisas ruins que podem acontecer e colocar a nossa fé na palavra de Deus, colocar a nossa fé em Cristo Jesus e descansar no Senhor. Porque mesmo nos piores dias aqui dessa terra, nos piores dias, esses dias passarão. Você já deve ter enfrentado situações, sabe, que quando você entrou, sabe, parecia que você ia viver uma vida inteira de sofrimento, e aquilo ali durou uma semana, durou 10 dias, durou um mês e depois passou. Por quê? Porque nós sofremos por antecipação. Nós ficamos preocupados em relação ao nosso futuro, mas é Deus quem cuida de todos os nossos dias aqui nessa terra. A terceira batalha é a batalha da autoestima. É aquela pessoa que ela não sabe quem ela é, ela tem crises de identidade, então tudo preocupa ela, tudo perturba, tudo incomoda, tudo aflige ela e ela não se vê bem, sabe? Na verdade ela se vê mal, ela tem um reflexo muito negativo de quem ela é. Ela se sente a mais pecadora, ela se sente a mais limitada e na verdade todos nós temos limitações, todos nós somos falhos. É que a gente pensa que até mesmo isso acontece no meio da igreja. As pessoas pensam que todo mundo tem que ser perfeito e eles acabam se condenando quando fazem coisas erradas. Mas, apesar de nós tentarmos fazer o que é certo, nós iremos falhar? Nenhuma nem duas vezes? Então, nós precisamos depender da misericórdia de Deus. Quando eu entendo isso, que Deus é bom comigo, que Deus é misericordioso, que Deus me ama e que em Cristo eu sou mais do que vencedor, que eu sei quem eu sou, eu sei o que Deus tem feito na minha vida.
então a minha vida ela passa a caminhar com mais segurança. Por quê? Porque a minha autoestima tem que ser saudável, você tem que se gostar, amém? Você tem que se abraçar antes de abraçar o outro. Quem não se abraça e só quer abraçar os outros, sempre vai sair ferido. A quarta batalha que enfrentamos é a batalha da impossibilidade. Muitas coisas aqui nessa terra são dificílimas. E essa batalha da impossibilidade, sabe, onde a gente pensa assim, puxa, não tem como. Não há. Agora, nesse momento, é impossível. Mas Deus é Deus do impossível. E o que é impossível aos homens é possível para Deus. Às vezes você deixa de sonhar, você deixa de viver algumas experiências na sua vida, porque você pensa já que não vai dar certo, e que não tem como dar certo, e que não há milagre no seu caminho, não há uma agenda de intervenção divina. Ei, quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele mandou tirar a pedra do túmulo. Tem coisas que competem a nós e coisas que competem a Deus. Se você removeu a pedra, agora espere o milagre. E assim tem que ser, faça tudo o que for possível e os resultados são com Deus. E para encerrar, a última batalha, e essa batalha na nossa mente assim é muito delicada, é a batalha da exaustão. Quando você está exausto, até mesmo na sua mente, sabe, às vezes você não está nem cansado fisicamente, mas a sua mente ela está estressada, a sua mente está em crise e ela está exausta. E quando estamos exaustos, nós tomamos as piores decisões e pensamos em muitas coisas que podem nos roubar do nosso destino em Deus. Então, você precisa renovar a sua mente e buscar um refrigério de Deus. É aí que entra o poder da profecia. Porque a profecia, quando você recebe uma palavra de Deus, certo? Quando você recebe uma palavra de Deus, a Bíblia diz que você é edificado por dentro. Essa edificação que acontece por meio de uma palavra profética, essa edificação ela restaura a sua alma, ela restaura a sua mente, ela tira o desânimo e o cansaço que estavam em volta, sabe, da sua mente. É por isso que o diabo luta tanto contra a profecia e contra os dons espirituais, porque isso é uma das coisas que nós precisamos. Não queira, sabe, viver sem todos os poderes do reino. O reino de Deus tem muitos poderes e nós não podemos ignorá-los. Eu deixo essa palavra no teu coração e espero que essa palavra esteja ajudando você, esteja lhe dando o norte, em nome de Jesus. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91, quero também falar rapidamente dos meus livros. Esse aqui é o Café com Jesus 2 e esse é o Café com Jesus 1. São devocionais, olha só, uma palavra para cada dia do ano, que vai enriquecer o teu dia. Não esqueça de ler primeiro a sua Bíblia e depois os devocionais, certo? E você, que não é meu aluno na academia aqui no Global, eu convido você a se tornar meu aluno. Segunda, terça e quarta, eu estou ao vivo na academia, às 9h45 da manhã. Segunda e terça dando direção e passando os estudos do módulo que estamos. E na quarta-feira nós temos algo chamado a Mesa das Direções ou do Conselho, tá? Aonde eu dou conselhos, eu tiro dúvidas, eu fico um tempo ali online com as pessoas. E se você quiser se tornar nosso aluno na academia aqui no Global, o link está aqui na descrição. Amanhã tem de novo, você não pode ficar de fora, tá? Hoje teve e amanhã tem de novo. E tenho certeza que vai ser uma grande bênção você se tornar aluno da academia. Tem muita coisa boa ainda que está vindo aí para a academia e você não pode ficar de fora jamais. Amém? Então, convido você aí a estar com a gente em nome de Jesus. Muito bem, deixa eu declarar o Salmos 91 e você que quer adquirir nossos livros e ser aluno da academia, vai lá no meu site www.vinicius17.com.br. Quero pedir a todos que estão aqui nessa oração da noite que deixe a sua curtida aqui por gentileza e compartilhe agora com o máximo de pessoas. E você, mãe que seu filho já é casado, já é um empreendedor, manda para ele essa oração. Manda para ele essa oração, porque o inimigo tenta muitas vezes bloquear os empreendedores com medo, com insegurança, sofrendo com antecipação. Tem muito empreendedor sofrendo com ansiedade,
sabe? Eu tenho atendido muitos empreendedores que estão exaustos, estão numa carga de exaustão terrível. É por isso que eu quero que mães que têm filhos aí, mandem para os seus filhos assistirem essa palavra, mandem para eles essa oração em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Escreve aqui nos comentários: meu Deus proverá. Escreve aí com fé, amém? Como uma declaração profética para a tua vida e para o teu futuro. Escreve aí: meu Deus proverá. Aleluia! Teu Deus proverá, o meu Deus proverá. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, confiamos na justiça de Deus? Confiamos na provisão sobrenatural do Senhor? Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor visite a vida de cada pessoa que está em oração comigo agora nesse momento. Sim, ó Deus, nós oramos para que o Senhor traga recursos, para que o Senhor apresente essas pessoas, as pessoas certas, para que o Senhor abra portas, para que o Senhor abençoe com ideias, com estratégias, com inspiração essa pessoa. Abençoe, Pai, tudo aquilo que está nas mãos dela e o que está nas mãos dela venha a ser multiplicado. Oro também, Senhor, para que toda pessoa que está buscando uma cura divina, um milagre, que essa pessoa agora receba um toque de Deus, no nome de Jesus Cristo. Nós dizemos a toda enfermidade, a toda infecção, a toda dor no corpo, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Que o laço de Satanás seja cortado, que toda amarra do inimigo seja desfeita. Oramos em nome de Jesus, Pai, declarando que a vitória pertence a essa pessoa. Por isso, oramos para que a ansiedade vá embora, a depressão vá embora, as dores na alma vão embora e que o Senhor traga uma cura total e completa dessa pessoa. Em nome de Jesus, oro, Senhor, para que toda enfermidade renda-se ao poder de Jesus Cristo. Eu digo ao câncer, eu digo a alergias, eu digo a infecções, infecção nos pulmões, dores nas pernas, fibromialgia, todo tipo de enfermidade, renda-se ao poder de Jesus Cristo agora, seja curado. Também oro por toda mulher que não consegue engravidar, para que haja cura total e completa na vida dela. Eu oro também para que haja restauração, toca na vida dela, na vida do seu esposo. Senhor, eu apresento essa mulher que tem esse desejo e nós oramos concordando em fé, crendo, Jesus, que Tu és Deus de milagres. Nós cremos e liberamos uma palavra, aquilo que se vê pela fé. Em nome de Jesus Cristo, nós cremos, Pai, que irá se tornar realidade. No nome de Jesus Cristo, abençoe, Pai. Também oro por toda pessoa que está tendo batalhas na mente, toda pessoa que está sendo atacada nos seus pensamentos, seja livre agora. Que a mão de Deus toque em você, que seja quebrado toda a fortaleza espiritual na tua mente, em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar: em Cristo Jesus somos mais do que vitoriosos, somos herdeiros de Deus, somos filhos de Deus e no nome de Jesus estamos cobertos com o sangue de Jesus Cristo. Todo jugo espiritual seja quebrado agora, toda influência do mal seja desfeita em nome de Jesus. E Pai, eu te peço, toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça, nos encha da tua presença, Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração agora. Amanhã, 6 da manhã, eu aguardo todos vocês aqui na oração. Que Deus te abençoe e até mais.
Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos céus abertos sobre a tua vida, sobre tua casa, família e negócios, que teus projetos deem certo e que o Senhor esteja constantemente fortalecendo a ti e a todos da tua casa. Que toda obra de inveja, de maldade, de contrariedade, que toda batalha espiritual renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Invocamos o nome de Jesus aqui nessa oração e pedimos ao doce Espírito Santo para que Ele possa conduzir todas as coisas. Nosso coração está rendido a Ti, ó Deus. Nossos ouvidos estão abertos, abertos para Te ouvir, abertos para nos render à Tua vontade. Queremos ser conduzidos para o pleno desejo e vontade do Senhor nas nossas vidas. Perdoa nossos pecados, Pai, e nos ajuda a caminhar nas Tuas direções. Oramos em nome de Jesus também apresentando a nossa carta para Deus, as orações específicas que estamos fazendo em uma só fé, numa concordância, crendo a Deus que Tu és o Deus que responde, Tu és um Deus que traz respostas, como está escrito na Tua palavra. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meu Pai, nós Te pedimos, abençoe cada carta para Deus, cada pedido de oração, cada oração específica que foi feito, Senhor, aqui nesse propósito. Libera do Teu poder, Pai. E eu oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos para que toda enfermidade, toda alergia, todo câncer, mioma, todo tipo de problema físico, renda-se ao poderoso nome de Jesus. Também oro, Pai, para que o Senhor leve embora a ansiedade, leve embora o medo, leve embora, Senhor, a insônia e traga paz a esse coração, paz a essa vida, no nome de Jesus Cristo. Graças Te damos, Senhor. Que Deus te abençoe. Diga assim comigo: o meu Deus me responde. Essa é a nossa certeza, que Deus ouve orações, nossa vida está no altar de Deus. Eu quero começar dando um testemunho para a glória de Deus, do que Deus tem feito. Deus tem feito coisas maravilhosas aqui e nós podemos testificar a fidelidade do Senhor. Olha esse testemunho que eu recebi da Quênia. E ela escreveu assim: a paz do Senhor. Uma amiga compartilhou a oração e desde então eu e meu filho não paramos de participar. Fomos a BH, recebemos uma palavra profética, participo das campanhas e neste momento em que escrevo, estou recebendo a confirmação da venda de uma chácara. Também fui curada de artrite e do nervo ciático. São muitos milagres. Louvo a Deus pela sua vida e pela sua família. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória, Quênia. Quando nós pedimos, sempre vai ter resposta. Sempre, sempre vai ter resposta. Eu creio no poder de uma oração. A Bíblia diz que muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Também diz que Elias, o profeta Elias, um grande homem de Deus na Bíblia, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orou e os céus se abriram e choveu. E eu creio que da mesma maneira que nós temos nossas limitações, todos nós, Deus responde às nossas orações. Assim como respondeu às orações de um profeta de Deus chamado Elias, Ele pode também responder às minhas orações, às tuas orações. Mesmo nós sendo passivos de erros, não sendo perfeitos, nós temos um Deus na nossa vida que nos ouve. Um Deus na nossa vida que pode todas as coisas. Por isso, coloque a sua fé no Senhor. Eu estou falando isso porque algumas pessoas às vezes vêm a mim e dizem assim: eu sou tão pecador, como é que Deus vai me ouvir? Mas através de Jesus Cristo, você teve uma nova oportunidade. Você nasceu de novo
Através de Jesus Cristo, teus pecados foram perdoados e uma nova oportunidade foi dada a você. Agora você tem acesso a Deus. E Deus, sim, tem prazer em nos ouvir. Deus se alegra de ver os seus filhos em oração. É por isso que Jesus, ele nos mostrou, através do exemplo, que a oração precisa fazer parte da nossa jornada, do nosso destino, do nosso propósito aqui nessa terra. Amém? É nisso que eu creio. Eu amo a oração. Eu sou um intercessor, acredito no poder da oração e que nós precisamos sim, cada vez mais nos render a Deus em oração. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você. Você já ouviu falar de um lugar chamado Gósen? Já ouviu falar? Bem, esse lugar chamado Gósen foi o lugar onde o povo de Israel, a família de Jacó, veio a morar a convite de José, a convite do faraó. E esse lugar, ele representa um lugar de bênção, esse lugar representa um lugar de maravilha. Eu quero falar hoje sobre 4 características de você estar num lugar abençoado, certo? E com essa palavra também você vai identificar se o lugar que você está é abençoado ou não, ou se você está na direção de Deus ou não, porque é isso que representa Gósen, um lugar segundo a vontade de Deus. E quando estamos nesse lugar chamado a vontade de Deus, nós somos abençoados de várias formas. Esse texto está em Gênesis capítulo 47, do verso 1 ao 6, que diz assim: Então veio José e disse a Faraó: Meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos, o seu gado, com tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então perguntou Faraó aos irmãos de José: Qual é o vosso trabalho? Eles responderam: Os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para habitar nessa terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas habitem os teus servos na terra de Gósen. Então disse Faraó a José: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. Olha só, o melhor lugar da terra. O melhor lugar da terra. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertencem. Gósen não era apenas um lugar geográfico, era um lugar de bênção. Era um lugar que representava o favor de Deus, a abundância. E também era um posicionamento espiritual. Então, eu creio que eles não pararam nessa terra por acaso. Foi Deus que os colocou nesse lugar e os sustentou de uma forma sobrenatural. José colocou sua família em Gósen durante a crise mais severa do Egito. E lá eles experimentaram 4 características que toda família precisa também experimentar. Quando você está no centro da vontade de Deus, quando é um lugar de bênção, você vai experimentar essas 4 coisas. A primeira delas é a preservação. Deus preserva a sua linhagem, propósito e também a sua identidade familiar. Então, eu creio que quando estamos no centro da vontade de Deus, Deus nos preserva. Independente se ao redor de nós existe crise, existem inimigos, existem lutas, quando estamos no centro da vontade de Deus, somos preservados. Parece que às vezes esquecemos disso. Esquecemos que Deus cuida de nós. Esquecemos que o centro da vontade de Deus é um lugar de preservação. É um lugar intocável. É um lugar que a mão do Senhor está sobre a sua vida. Todos nós enfrentamos diversos tipos de desafios na nossa vida. Desafios que são desconfortáveis. Mas, em meio a essa jornada que enfrentamos, mesmo sendo desconfortável em alguns momentos, a presença de Deus na nossa vida, ela nos fortalece, ela nos capacita e ela nos ajuda a continuar. Então, quando você está nesse lugar chamado centro da vontade de Deus, você é preservado. Essa preservação é Deus guardando tua casa,
É Deus guardando tua linhagem, é Deus guardando a tua família. Isso é um lugar de bênção, um lugar de proteção. Você vai ser preservado naquele lugar por muito tempo. Por muito tempo Deus vai te preservar. Por muito tempo Deus vai operar na sua vida. A segunda coisa é a prosperidade. Quando você está no centro da vontade de Deus, nesse lugar chamado Gozen, representando o centro da vontade de Deus, o que Deus colocou nas tuas mãos multiplica. Por quê? Porque você está no centro da vontade dele. Então, mesmo você sendo limitado, mesmo você não se sentindo capaz, o que Deus colocou nas tuas mãos vai prosperar. O trabalho, a oportunidade, os teus dons, prospera, porque você está nesse lugar chamado Gozen, nesse lugar chamado centro da vontade de Deus. Quando você está posicionado espiritualmente em obedecer a Deus, quando você está posicionado espiritualmente em abrir mão da sua vontade para seguir a vontade de Deus, você está num lugar de muita abundância, de muita riqueza, de muita fartura, onde não vai faltar nada para você, porque o que Deus te entregou vai prosperar. Pode ser uma lojinha pequena, através daquela lojinha, Deus vai trazer a prosperidade, Deus vai trazer o recurso, vai trazer o mantimento, Deus vai trazer o suprimento que você precisa para você cumprir a sua chamada, o seu propósito. Quando a família de Jacó veio para habitar no Egito, eles não imaginavam que iriam ficar ali, nesse lugar de abundância. E olha só, o faraó diz, era a melhor parte da terra. Deus tem o melhor reservado para nós. Eu não sei por que as pessoas insistem em sempre pensar no pior. As pessoas insistem, sabe, em pensar que Deus não tem nada de melhor para elas e que a vida delas aqui nessa terra tem que ser uma vida de sofrimento. Eu desejo para você o melhor aqui dessa terra. Eu desejo para você o melhor aqui dessa terra. Eu desejo que você seja muito abençoado, muito bem-sucedido e principalmente cheio da presença de Deus. Cheio da presença de Deus, porque esse lugar de prosperidade, que às vezes as pessoas dizem assim, lugar de prosperidade, esse lugar de riqueza, né, é só um lugar, mas você tem que ver que é a mão de Deus também, é a mão de Deus, é a mão de Deus. Alguns cristãos fogem da prosperidade, porque eles dizem, não, porque Deus não é isso. Deus é Deus, Deus é Deus, mas você tem que entender uma coisa, a prosperidade é uma bênção de Deus. Quer você acredite ou não, é uma bênção de Deus, assim como a saúde, assim como a família, assim como a comunhão com Deus. Agora, a maior bênção de todas é claro que é a salvação. Não adianta a pessoa ter, né, muita riqueza, muita prosperidade, mas não ter Deus na sua vida, não ter Jesus como seu Senhor. Não basta você ganhar aqui nessa terra. Você tem que ganhar algo maior primeiro. E isso é Cristo na sua vida. Cristo é a coisa mais importante. Agora, esse lugar chamado a vontade de Deus é um lugar de prosperidade. Terceiro, é um lugar também de proteção. As pragas do mundo não entrarão na sua casa. O Egito estava passando, não só o Egito, mas também toda aquela região em volta do Egito estava passando por uma crise muito severa que Deus havia revelado. Então, eu entendo que por trás de muita crise tem muita atuação maligna também. Eu não digo que em todas as crises, porque tem crises que quem cria é a gente, mas tem outras crises que por trás delas existe uma nuvem demoníaca, por trás delas existe uma ação do diabo contra, sabe, o teu destino, contra o que Deus tem para a sua vida. Mas nesse lugar do centro da vontade de Deus, as pragas não tinham poder sobre Jacó, não tinham poder sobre o Egito, porque estavam debaixo de uma direção de Deus, estavam debaixo de uma palavra de Deus. Quando você está debaixo de uma palavra de Deus, a praga não tem poder sobre a tua vida. Quando você está debaixo de uma palavra de Deus, por mais que exista coisas contrárias atingindo quem está ao seu redor, você não será atingido. É o que está escrito.
é o que está escrito no Salmos 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ou seja, no centro da vontade de Deus você está protegido. Então a coisa pode estar muito feia no lado de fora, sabe? E você pode observar as coisas ao seu entorno e você dizer assim, puxa, tá, a coisa está complicada, mas você está seguro, porque você está num lugar que Deus mandou você estar. Então, quando nós estamos num lugar onde Deus mandou estar, a bênção é sobre nós. E a quarta coisa é a provisão. É a abundância contínua, independente das circunstâncias. Era isso que representava esse lugar que o povo de Israel estava. Um lugar de provisão contínua. Todo o tempo que eles estiveram lá no Egito, não faltou nada para eles. Todo o tempo. A provisão era contínua. Se passou 430 anos e Deus o sustentava lá dentro. Quando você está no centro da vontade de Deus, Deus te sustenta. E no deserto, quando eles saíram, Deus os sustentou também. Por quê? Porque Gósen não é apenas uma questão geográfica. É um lugar, é um posicionamento espiritual de obedecer a Deus, de se render à vontade de Deus, de seguir a direção, as instruções de Deus. É um lugar de promessa, é um lugar de sobrenatural. É incrível. Por isso, caminhe na palavra de Deus. Se você caminhar pela direção de Deus na sua vida, você irá bem. Se você caminhar na direção de Deus, você verá quantas bênçãos você vai herdar, sua casa vão herdar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu entrego essa palavra hoje ao teu coração. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero pedir a cada pessoa que entrou aqui nessa live, deixa a tua curtida aqui por gentileza. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Se não é aluno ainda da Academia aqui no Global, o link está aqui na descrição. Segunda, terça e quarta, eu entro ao vivo dentro da academia, tá? Segunda e terça nós estamos num módulo, onde nós estamos falando sobre sonhos proféticos. E na quarta-feira é a mesa de conselhos, onde eu tiro dúvidas das pessoas, eu dou conselhos ao vivo, dentro da academia aqui no Global. Se você não é nosso aluno, eu convido você a se tornar. Tá? O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site, www.vinicius17.com.br. E, gente, eu estou muito feliz que os nossos livros estão já em todo o Brasil, em várias livrarias do Brasil, aeroportos, certo? Esses devocionais aqui, Deus tem nos surpreendido e toda a honra e glória eu dou ao Senhor. Porque o meu propósito com os devocionais é ajudar as pessoas, dar ferramentas para elas no dia a dia delas. E sempre digo, primeiro leiam a Bíblia de vocês, para depois vocês lerem os devocionais. Então, se você quiser adquirir, vá até o nosso site. Vá até o nosso site, adquira nossos devocionais, aprenda a caminhar debaixo da direção e na vontade de Deus. Amém? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91, lembrando a todos que amanhã nós vamos ter Santa Ceia, vou transmitir ao vivo e olha, a palavra que eu estou preparando para esse domingo, eu não preparei ela inteira ainda, mas já comecei. Certamente vai trazer muito destravar na vida de muita gente. Eu convido você a estar comigo amanhã às 9 da manhã, seja no presencial, seja no online, vai ser incrível, gente. As coisas que Deus vai falar conosco e o que Deus vai te preparar, porque a mentalidade do reino te prepara para viver o que Deus tem para a sua vida aqui nessa terra. Amém? Então, convido você, vai ser incrível, em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos,
para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero orar agora por você, nós vamos apresentar nossos pedidos a Deus, nossa carta para Deus, amém? Eu quero pedir para você compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe com o máximo de pessoas. Se não pode compartilhar agora porque você vai orar comigo, quando acabar a oração, compartilhe essa oração em nome de Jesus. Vamos repartir o pão, amém? É no partir do pão que tem multiplicação. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, apresentamos a Ti todos os nossos pedidos de oração. Apresentamos a Ti nossa vida, nossa família. Apresentamos a Ti o que foi colocado aqui, Senhor, nessa carta para Deus. Todas as orações específicas, todo o clamor, todo aquele que está pedindo pela sua saúde física, emocional. Eu oro, Senhor, pela cura total, porque Jesus Cristo cura, a nossa fé está em Jesus. Apresentamos a vida de cada pessoa, a sua família, seus pedidos, seu propósito, e colocamos diante do Senhor e pedimos uma intervenção do Senhor. Pedimos um milagre do Senhor. Pedimos respostas de Deus sobre cada petição. Eu oro também, Senhor, para que todo aquele que está doente, fisicamente, emocionalmente, seja curado. Eu digo a alergia, eu digo a problema nos rins, no fígado, no pâncreas, na vesícula, que haja cura total e completa no nome de Jesus. Leva embora, Pai, todo medo, leva embora toda insegurança. Essa pessoa, meu Pai, que tem andado sozinha, que se sente sozinha, que ela receba a presença de Jesus na vida dela agora, e essa presença que fortalece, essa presença que levanta, que essa presença seja agora, Senhor, essa presença toque a casa dela, essa presença maravilhosa que nós celebramos, essa presença que nós nos alegramos. Senhor Jesus, nós invocamos o Teu poderoso nome. Entra com a Tua presença na nossa casa, entra com a Tua presença na nossa vida e fortaleça-nos, Espírito Santo. Fortaleça-nos, vem com o Teu poder agora e que todo jugo espiritual seja quebrado. Em nome de Jesus, eu quero profetizar, Pai, essas 4 palavras para aquele que está no centro da vontade de Deus ou que está se alinhando para estar no centro da vontade de Deus. Haverá na vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo, haverá a prosperidade, haverá a preservação, haverá a provisão sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus Cristo. E haverá também sobre a vida dessa pessoa o sustento do Senhor, a proteção do Senhor em todas as coisas, em o nome de Jesus Cristo. Oramos, Pai, para que haja um liberar de bênçãos, haja céus abertos sobre teus filhos e filhas, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Você crê? Diga assim: obrigado, Jesus. Compartilhe agora essa oração. Amanhã, 6 da manhã, aguardo vocês aqui. Que Deus os abençoe, os guarde e os proteja. Até mais.